convidá-los para juntos lermos a palavra de Deus. O evangelho que escreveu São João, capítulo 14. Nós, domingo retrasado, nós pregamos nesse capítulo, João capítulo 14, e nós vamos tentar concluir nosso sermão nesse capítulo. E gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura, os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão em casa. João capítulo 14, verso de número 15 até o versículo de 31. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não o deixarei órfão, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que lhe tenho dito. Deixo-lhe a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhe digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhe falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Amém? Senhor Deus e Pai, peço neste momento tua graça, que o Senhor, por tua bondade, conduza nossas vidas, Senhor, para podermos pregar a tua palavra de forma clara, Senhor, e correta. Pai querido, que nossos irmãos que estão também participando deste culto, nossos amigos que estão ouvindo também estas palavras, sejam, Senhor, agraciados, alcançados por tua misericórdia, que eles sejam, Senhor, também instruídos, Deus Santo, no teu caminho e no chamado da salvação. Peço ao Senhor, Pai querido, que faz conforme a tua vontade. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós pregamos aqui a semana retrasada sobre nós voltarmos para a casa do Pai.
Mas esse sermão, ou melhor, esse texto, onde Jesus Cristo está falando com seus discípulos de sua partida e do seu retorno, ele não está simplesmente falando da sua volta para casa e que vai preparar lugar para nós e nos buscar, para nós estarmos aonde ele estiver, mas ele também está falando de nós sermos adotados como filhos. E não só isso, mas também de Deus habitar conosco e de nós sermos o seu povo. E eu não sei se todos estão lembrados da mensagem que pregamos no capítulo 14, onde nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que vai preparar lugar, e falamos a forma de como nosso Senhor Jesus Cristo prepara este lugar, e queremos ainda abordar o assunto histórico redentor nesses textos que nós acabamos de ler. Aonde primeiro nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele diz: se vocês me amam, obedecerão ou guardarão meus mandamentos. Então Jesus já se dirige aos seus discípulos sobre guardar os seus mandamentos. E nós falamos aqui que a forma de nós mantermos a comunhão com Deus, um relacionamento com Ele, é através da fé, do amor e da obediência. Porque essas três virtudes é que rege a nossa comunhão com o Pai, é que rege nosso relacionamento com Deus: fé, amor e obediência. E nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que aqueles que o amam guardarão seus mandamentos. E Jesus, ele se revelou como Deus, e nós sabemos que esta revelação que nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá de si, é verdadeira. Essa revelação é a verdade, a qual os discípulos deveriam crer e deveria não só crer, mas também amá-lo e obedecê-lo. Porque essa revelação que Jesus Cristo dá de si é de que Ele também é Deus. Ele se revela como Deus a nós. Então, os discípulos deveriam crer em Jesus Cristo, amá-lo e obedecer, porque Jesus Cristo tem se revelado a ele. Ele nos fala aqui no versículo de número 9, ou melhor, 10, e o versículo 11: vocês não crêem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou do Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E Jesus Cristo tinha dito que Ele e o Pai são um. Quem visse Jesus estava vendo o Pai por causa dessa revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo dá de si. Mas ele, aqui no versículo de número 15, ele fala: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. E o interessante é que esse texto ele faz uma alusão ao livro de Ezequiel, ou melhor, a profecia de Ezequiel, no capítulo de número 36, verso 26 e 27, aonde o nosso Senhor, ali pela boca do profeta, está dizendo que Ele derramaria do seu Espírito, Ele limparia os nossos corações, Ele tiraria o coração de carne,
nos daria, ou melhor, tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne e escreveria em nossos corações a sua lei, para que nós pudéssemos obedecê-lo. Mas nisso nós vemos o que? Através desse texto, porque ninguém é capaz de obedecer os mandamentos de Deus sem que haja uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. Não há como guardarmos os seus mandamentos sem que o Espírito Santo trabalhe de forma que nosso coração seja regenerado. E é interessante que nesse texto ele está falando sobre a purificação, ele fala de expiação, ele fala de regeneração, ele fala de santificação. E ele faz aqui uma alusão a essa profecia de Ezequiel, que Deus derramaria a água nos nossos corações, purificaria, derramaria o seu Espírito em nossos corações. É interessante que os ídolos que existem em nossos corações, no momento da conversão, da regeneração, eles seriam destruídos. Nossos corações de pedra, que é um coração incrédulo, se tornaria um coração de carne. A lei de Deus seria escrito, mas não em tábuas de pedra, mas seria escrita em nossos corações, de maneira que nós somos capazes de obedecer os mandamentos de Deus. E Jesus Cristo está aqui nos falando de nós guardarmos os seus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E ele diz, e eu pedirei ao Pai, e ele dará outro consolador para estar com vocês para sempre. Então, há uma relação entre obedecer os mandamentos de Deus com a vinda do Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo dentro de nós, operando de maneira que nós, regenerados agora, transformados pelo poder do Espírito Santo, somos capazes de guardar os mandamentos de Deus, de obedecer os seus mandamentos, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E ele diz, eu enviarei o Consolador, o outro, que a ideia aqui, irmãos, é de alguém que está intercedendo por nós. A ideia aqui é de um advogado que está diante de um tribunal para interceder a nós, mas isso aqui aparentemente parece que não faz muito sentido. Mas quando nós começamos a ler e entender a conexão que os versículos fazem dessas palavras, imagina o que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez. Ele nos preparou lugar, através do seu sacrifício, abrindo as portas para nós agora estarmos em comunhão com Deus, em um relacionamento com Ele. Mas aí ele fala agora que nesse nosso relacionamento com Ele, nós agora temos que guardar os seus mandamentos para mantermos esse relacionamento com Ele. Aí ele diz que vai enviar o Consolador, aquele que está para advogar em nosso favor, para nos defender, para nos garantir o direito o quê? O direito de filho. É o Espírito Santo que vai nos garantir esse direito, de mantermos esse direito, guardando os mandamentos de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida, ele vai aqui nos falar o Espírito da verdade.
Jesus, ele prometeu em nos enviar o Espírito da verdade para estar conosco. E aí a gente precisa ter a ideia de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Leia comigo para nós entendermos esse texto de forma clara. O versículo 25 diz assim, Ezequiel 36, verso 35 verso 25 ao 27. Assim, derramarei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e o levarei a agir segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja a promessa que Deus está fazendo e que agora é concretizada, é realizada por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele cumpre esta promessa enviando o Espírito de Deus. Enviando o Espírito de Deus, aonde Deus prometeu que nós seríamos o seu povo e que nós habitaríamos com Ele e Deus habitaria com nós. Nós agora seríamos sua família, nós agora seríamos o seu filho, nós seríamos o seu povo. Mas tudo através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e daquilo que Ele conquista para nós. E Ele, ao conquistar na cruz do Calvário, cumprindo todas essas promessas, Ele envia o Espírito Santo para que nós tenhamos a certeza e a garantia de que nós estamos em comunhão com Deus. Que nós manteremos essa comunhão com Deus através do seu Espírito. Porque é o Espírito Santo que vai estar realizando toda esta obra. E aqui ele diz de enviar o Espírito para estar conosco, para habitar conosco. É onde nós nos tornamos aqui a casa de Deus. É onde nós nos tornamos o povo de Deus, a família de Deus, onde Deus está presente em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Por meio do seu Espírito Santo, Ele está garantindo. O seu povo se torna agora a sua habitação. O seu povo se torna agora a sua casa. O seu povo se torna agora o seu templo. E é o Espírito Santo que está habitando conosco, porque Jesus Cristo, Ele cumpre a promessa. Porque quando Ele vai para o Pai, Ele também retorna. E é importante nós entendermos isso. Porque como filhos de Deus, como templo de Deus, como família de Deus, nós agora portamos a sua glória, nós portamos a sua presença, nós portamos a sua imagem. Veja o que João está nos falando nesse texto. Quando Jesus Cristo fala que vai preparar lugar para nós, e nós devemos entender a forma que Ele prepara este lugar por meio da sua crucificação. Veja o que acontece. Quando Jesus Cristo está dizendo, eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade. Então ele está dizendo que Ele vai cumprir a promessa, Deus está cumprindo a promessa de habitar com o seu povo. Mas era necessário de que todo aquele trabalho, toda aquela obra de purificação fosse realizada, porque ninguém pode estar diante de Deus, ou Deus habitar com o seu povo, sem que seu povo seja santificado, sem que seu povo seja purificado. E aí Deus, Ele faz a obra, através de nosso Senhor Jesus Cristo,
de purificação, e ele envia o Espírito Santo justamente garantindo a nós esse direito de estarmos em sua presença, essa promessa de Deus habitar conosco, de nós sermos filhos dele. Então é uma questão aqui que que Jesus Cristo diz, vou preparar lugar, e nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo está falando de nós voltarmos à comunhão com Deus, mas aí as portas se abriram, mas há uma questão a ser analisada. Nós já voltamos para casa? E como sabemos que voltamos para casa? É pela presença do Espírito Santo e justamente esse processo, esse trabalho de regeneração, de santificação sendo realizado na nossa vida. É nos capacitando. Essa é a observação que devemos fazer. Já voltamos para casa porque o Senhor nos garantiu isso. Vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então ele abriu as portas através da sua morte na cruz do Calvário, e ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Mas a questão é, nós voltamos para casa? Estamos realmente em comunhão com Deus? Deus habita conosco, nós estamos habitando com Ele? E aí veja o versículo de número 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O outro Consolador, alguém igual a Jesus Cristo, seria enviado. Esse Espírito é o Espírito de Cristo, é o Espírito da verdade. É Ele que vai testificar de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade aqui é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. Essa é a verdade que João, no capítulo de número 1, verso 14 e 18, diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o versículo 18 diz, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no Pai o revelou. Então a verdade de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, de que Ele compartilha da mesma natureza, da mesma divindade do Pai, que Ele é Deus e esteve conosco. E agora o Espírito da verdade que vai testificar de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele fala aqui no versículo de número 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que lhe tenho dito. O Espírito Santo, ele vai falar e testificar de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo de número, o capítulo de número 16, verso de número... Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é quem vai dar testemunho de Cristo, é quem vai estar nos ensinando tudo a respeito de Cristo. Ele vai nos ensinar de forma perfeita e completa a revelação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz, o mundo não conhece. Por que o mundo não conhece o Espírito da verdade? Porque o mundo não conhece a verdade. Mas o mundo não conhece a verdade por um único fator, por causa da sua incredulidade. Porque eles não creram.
O nosso Senhor Jesus Cristo, falando aqui no capítulo 16, disse: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E Ele diz: do pecado porque não crê em mim. O mundo não crê em Jesus Cristo. E pelo contrário, o mundo rejeita a verdade e o mundo procura sufocar a verdade, como Paulo diz em seu evangelho em Romanos. O mundo, ele rejeita a verdade, o mundo procura sufocar a verdade, como tentaram fazer com nosso Senhor Jesus Cristo, ao crucificá-lo. O mundo não conhece o Espírito da verdade porque rejeitaram a verdade. E a questão de ver, o mundo não pode ver. E Jesus Cristo dizendo: mas vocês me verão, Ele habita, está entre vós e habitará convosco. Essa questão de ver aqui tem a ver com um conhecimento, com um relacionamento que Jesus Cristo, Ele dá de si mesmo. Lembra no versículos aqui 6, Filipe perguntou: mostra-nos o Pai? E Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Você não crê que eu estou do Pai e que o Pai está em mim? Então a questão de ver, e o próprio Senhor Jesus Cristo tinha repreendido Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E aí Jesus Cristo está dizendo aqui, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. O mundo não vê e não conhece Jesus Cristo porque não crê nele, porque é incrédulo. E os discípulos aqui têm um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai testificar. E ele continua falando aqui a nós no versículo 18, que é interessante para entendermos todos os versículos. Não deixarei órfão, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aqui Jesus Cristo está dizendo: não vos deixarei órfão. Quando é que alguém se tornava órfão, ou se torna, é quando alguém perde o pai. E nós precisamos entender o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu não vos deixarei órfão. Porque Ele está falando da sua morte, Ele está falando da sua partida. E é interessante que o órfão, a criança se tornava órfão quando perdia o pai. Quando ele perdia o pai, ele não só perdia o pai, mas ele herdava agora as dívidas do pai. Ele herdava agora, irmãos, a dívida do pai, e muitas vezes quando não tinha a condição de pagar a dívida que o pai deixou, que ele herdou do pai, ele era vendido como escravo, ele perdia seus direitos, ele perdia a propriedade, ele perdia seus bens, ele perdia a sua vida. Veja o que nosso Senhor Jesus Cristo está nos falando. Isso nos faz lembrar quando os credores chegaram na casa daquela mulher que procurou logo Eliseu, e 2 Reis capítulo 4. Ela só tinha 2 filhos. O marido tinha morrido, era temente a Deus, mas tinha morrido. E ela recorre ao profeta e conta a história para o profeta. O pai morreu, mas deixou uma dívida. E agora quem pagaria essa dívida eram os filhos, que seriam levados como escravos. Se não fosse o profeta para intervir ali, se não fosse o profeta para operar o milagre, de forma que aqueles garotos se tornassem livres,
Então Jesus Cristo está dizendo, eu não vos deixarei órfão, mas ele fala aqui na perspectiva da queda do homem. Porque quando Adão morreu, nós nos tornamos escravos, herdamos o pecado de Adão, herdamos a dívida que ele deixou. E aí Jesus Cristo está dizendo, eu não vos deixarei órfão. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está nos garantindo que ele vai ressuscitar. Que ele vai nos ressuscitar. Por isso que a presença do Espírito Santo aqui é importante, porque é ela que garante a nós que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo, que ele não nos abandonou, que ele não nos deixou órfãos. Imagina o temor que havia nas famílias de perder um pai. E quando o pai deixava as dívidas. Então, quando Jesus Cristo está dizendo, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Ele está falando da ressurreição. Um pai morto é um filho órfão. Deixará um filho órfão. Apesar dele estar indo para a crucificação, apesar dele estar indo morrer, mas ele está dizendo que voltará, ele ressuscitará. Mas o que garante isso, o que nos dá essa certeza, é que ele envia o Espírito Santo para estar conosco. E o Espírito Santo é aquele que está intercedendo e garantindo a nós esse direito de filiação. Porque é interessante nós entendermos isso. Porque quando nós lemos Romanos, está dizendo que nós clamamos Abba Pai, que o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e clamamos Abba Pai. E não só isso, mas nós nos tornamos filhos, mas nos tornamos também herdeiros de Deus. Veja que coisa interessante nosso Senhor Jesus Cristo está nos falando. Baseado no conceito histórico redentor. Como entendemos a mensagem de Jesus Cristo a nós. Como nós devemos olhar para esse texto e ver as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo e alcançá-la. Porque ele nos fala que eu não vos deixarei órfão. E a presença do Espírito Santo aqui nas nossas vidas vai nos garantir que Jesus Cristo, como ele disse, se eu não for, o Espírito não virá. Então ele tem que ir, ele tem que partir para o Pai. Ele tem que passar pela crucificação. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita. Ele instrui seus discípulos por cerca de 40 dias. Depois sobe aos céus. E de lá do céu ele envia o Espírito Santo para estar conosco. E agora nós precisamos lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, aqueles que guardam os meus mandamentos são os que me amam. E ele diz, e eu enviarei o Espírito Santo, que o mundo não conhece, o Espírito da verdade. Eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. E aí o Espírito, ele nos garante tudo isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele prometeu. E como nós devemos olhar para esse texto? Em que perspectiva? Numa perspectiva redentora, de que aquilo que Deus prometeu, ele está cumprindo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o que é que Deus está fazendo através de seu Filho? Aquilo que nós tínhamos perdidos. Nós perdemos a comunhão com Deus. Nós perdemos a habitação.
perdemos o reino, perdemos tudo isso. Mas agora Jesus Cristo está garantindo, agora Ele está, irmãos, restaurando. Ele está restaurando aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. E olhando para esse texto, e nós podemos ter a certeza em nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, por sua palavra, que nós podemos ser filhos de Deus. Que nós podemos ser filhos de Deus. Que Jesus Cristo, Ele abriu as portas da casa do Pai, e que o Pai está fazendo um convite. Que o Pai está fazendo um convite para nós, irmãos, entrarmos na sua casa e habitar com Ele, e Ele habitar conosco, e nós, irmãos, termos um relacionamento de pai e filho, e mantermos este relacionamento através do mandamento de Deus, com o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Manter essa comunhão, porque o Espírito Santo vai realizar toda esta obra, assim como Ele esteve operando na criação, dando vida. É isso que o Espírito Santo faz. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8, e veja o que o apóstolo Paulo nos fala, aqui no versículo de número 9, Romanos capítulo 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois se vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Olha a promessa que Deus nos fez. E olha o que Jesus Cristo está nos falando. O que ele está abordando aqui é a casa do Pai. O que ele está abordando aqui é nós nos tornarmos filhos de Deus e voltarmos para casa. Ele está dizendo aqui: eu não vos deixarei órfão. Eu não deixarei órfão. A nossa dívida, queridos irmãos, Jesus Cristo pagou. Ele pagou as nossas dívidas, Ele quitou, porque Ele é o nosso Redentor. É o nosso irmão mais velho. É o Goel, como a Bíblia chama, o Goel, o remidor, aquele que nos vinga, aquele que nos restaura, aquele que paga as nossas dívidas, aquele que compra novamente nossos direitos. Estão olhando para o que Cristo fez. Então, o que ele está dizendo? Eu não vos deixarei órfão. Eu não vos deixarei, eu não vou abandoná-los. Esse deveria ser o temor de todo homem.
o temor de ser escravo, de ser vendido como escravo, o temor de nós sermos destruídos, de não termos um lar eterno, de não termos um pai que cuide, um pai que proteja, porque é isso que Deus está fazendo por nós. É isso que Deus está fazendo por nós. Aí ele diz, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá. Não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Olha o que o Espírito Santo. E ele está dizendo aqui no versículo 19 que ele voltará. Ele voltará para nós. Aqui ele está garantindo a sua ressurreição. Ele não vai nos deixar órfãos. Ele vai voltar para estar conosco. E aí ele está dizendo, o mundo não verá mais ele, mas nós o veremos. Por quê? Porque ele vive. Porque Jesus Cristo ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, ele enviou o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, o Espírito que regenera, o Espírito que transforma, o Espírito de adoção, que nos garante direitos de filhos, que nos garante o direito de herdeiros de Deus. Porque o Espírito, como nós lemos aqui em Romanos, o Espírito da vida, o Espírito ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que vivifica os nossos corpos. O Espírito testifica que somos filhos de Deus, e não só filhos, mas herdeiros. É pelo Espírito Santo que nós refletimos a imagem de Deus. É pelo Espírito Santo, por isso que Jesus Cristo está dizendo, eu enviarei o Consolador. Eu enviarei o Espírito. E às vezes a nossa ideia, a ideia de muito a respeito da presença do Espírito Santo ou da ação do Espírito Santo se limita a movimentos, a dons e movimentos, mas o que o Espírito Santo ele faz é algo mais profundo, mais glorioso do que nós possamos imaginar. Porque a ideia do Espírito Santo na vida das pessoas é para viver de movimentos, mas a ideia aqui, irmãos, é nos garantir uma comunhão estreita, um relacionamento estreito com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Porque através do Espírito Santo é que nós somos adotados como filhos de Deus. Porque o Espírito Santo nos dá vida. Através do Espírito Santo é que nós clamamos Abba Pai, mas essa ideia do Espírito Santo testificar ao nosso espírito, como é que ele testifica? O próprio texto de Romanos capítulo 8, ele vai nos falar a respeito desse testemunho que o Espírito Santo dá. Como é que o Espírito Santo testifica que eu sou um filho de Deus? É justamente pelo Espírito Santo realizar a obra de regeneração, de transformação, de purificação. É que nós sabemos que somos filhos de Deus. É quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que nós não somos mais o que nós éramos no passado. Que nós não somos mais escravos do pecado. É olharmos para a nossa vida e vermos a capacidade de crer em Deus e de amá-lo e com a ajuda do Espírito Santo ter prazer em sua lei, ter prazer em obedecê-lo. É assim que o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Porque para algumas pessoas, o testemunho que eles têm do Espírito Santo são os calafrios que eles sentem no corpo.
Para algumas pessoas, o Espírito Santo testifica que ele é cheio do Espírito, que ele é filho de Deus, por causa de alguns arrepios que eles sentem em alguns momentos de alegria no culto. É algum momento de êxtase que eles entram. É essa ideia que eles têm do testemunho do Espírito Santo. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus e clamamos Abba Pai, é justamente através da vida de regeneração. É quando nós olhamos para nós e vemos um progresso de mudança, de transformação em nossa natureza pecaminosa, dominada pelo pecado, quando vemos que já não sentimos mais o prazer no pecado, já não sentimos mais o prazer no mundo. Aí o Espírito Santo está testificando ao nosso que nós somos filhos de Deus, porque essa obra é obra do Espírito Santo, trabalhando em nosso coração para transformá-lo, para mudá-lo, tirando a incredulidade que existe nele, tirando a disposição e o prazer que nós temos no pecado e no mundo. É obra do Espírito Santo. Então ele está testificando, realizando esta obra, porque ele está nos dando vida. Porque, como Paulo diz, Efésios capítulo 2, verso de número 1, vocês estavam mortos em pecado, mas ele vos deu vida. Então, por um pouco o mundo não me verá, mas vocês, e como nós falamos, o ver está relacionado ao conhecimento de Deus. Deus se revelou através de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e essa revelação de Cristo, irmãos, as pessoas ficam buscando tanta revelação de Deus, mas Cristo é a revelação perfeita, completa e máxima. Não existe outra revelação a ser acrescentada, porque Cristo é a revelação completa, perfeita. É interessante que algumas pessoas, Paulo ele vai nos falar, quando vier o que é perfeito, que ele está falando a respeito dos dons ali no 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 8 ali. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo, quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. E ele diz, em parte profetizamos, né? E aí ele vai nos explicar, porque aquele texto de Coríntios, irmãos, não é nada menos que uma referência à passagem de Números, capítulo de número 12, e o verso de número 6 ao 11. O que nós temos em Número, no capítulo 12 e o versículo de número 6, ali é uma passagem onde Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, insultaram Moisés, tentaram falar contra Moisés. E é interessante que Miriam diz, Deus só fala por meio de Moisés. O espírito de ciúmes entrou nela e induziu Arão a ir pelo mesmo caminho. E é interessante que Deus chama os dois para fora. E aí vai dizer o seguinte, Número capítulo 12, verso de número 6 ao 8, ele diz assim, olha, tendo um profeta no meio de vós, eu me revelo a ele através de sonhos ou visões. Mas não é assim com meu servo Moisés, que eu falo boca a boca e ele vê a minha face. Com os profetas eu falo por meio de enigmas, mas com Moisés eu falo cara a cara. O que é que Deus estava dizendo para Arão e Miriam? Que a revelação que ele deu para Moisés foi uma revelação superior, uma revelação clara.
Porque a revelação que se dava por meio de sonhos, de visões, era enigmas. Mas a revelação que Deus passava para Moisés era uma revelação clara a respeito de si, dos seus caminhos e dos seus propósitos. A revelação que Moisés tinha em relação aos outros profetas era superior, era maior, era completa e perfeita. Apesar que tudo o que Deus dá para Moisés é ali sombra que se cumpriria em Jesus Cristo. Então, quando Paulo está nos falando em 1 Coríntios capítulo 13 e o verso de número 8, porque em parte nós falamos em línguas, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. E aí algumas pessoas entendem, até alguns teólogos entendem que o que ele entende por perfeito, por completo ali, é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo não está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele está falando da revelação de Deus. Ele está falando da revelação de Deus. E essa revelação de Deus, porque a palavra ali, irmãos, perfeito, quando vier o que é perfeito, significa completo. Ou seja, quando uma revelação de Deus que foi progressiva, quando essa revelação ela se fechar, se concretizar, o que é em parte vai desaparecer, o quê? Os dons de línguas, os dons de visões, de revelações, essas coisas ficaram no tempo da igreja primitiva. Eu sei que algumas pessoas têm suas experiências e acham que as suas experiências têm mais autoridade que as Escrituras. Mas uma análise, um estudo e um pouco de humildade vai nos mostrar o que exatamente o apóstolo Paulo está nos falando ali. Ele está nos dizendo que em parte profetizamos e em parte temos visões e sonhos. Ou seja, ele está falando de uma revelação de Deus incompleta, imperfeita. Mas ele diz, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Então, o escritor aos Hebreus vai nos falar que tendo falado com os pais e com os filhos por meio dos profetas, nesses últimos dias ele nos fala por meio do seu Filho, que é a revelação de Deus, que é a imagem exata e perfeita de Deus, Cristo. Cristo. Quer ter revelação completa de Deus? Quer saber qual é a vontade de Deus? Quer saber os seus caminhos, propósito? Quer conhecê-lo de maneira perfeita? Leia as Escrituras, creia nas Escrituras. Jesus ele diz, em um pouco de tempo o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. E aí a gente precisa entender o que é que ele está nos falando. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Perfeita e completa, irmãos. Não tem nada a ser acrescentado. Não tem nada a ser acrescentado. As pessoas, claro que buscam revelações, visões, não para glorificar a Deus, mas para fins, irmãos, para fins pessoais. E isso é um prato cheio para Satanás. Satanás adora isso. Porque essas pessoas que correm atrás de visões, desses dons aí, é fácil de ser manipulada. É fácil de ser enganada. Mas quando você lê a Bíblia com humildade, quando você pede a Deus que lhe fale por meio de sua palavra, conhecendo a sua vontade, quando você quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida e você lê a Bíblia, irmãos, o diabo não te engana. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática dos cristãos. Muitas pessoas falam isso, mas é mentira.
Muitas pessoas dizem que confiam na Bíblia, mas é mentira. Eles creem em supostas revelações imediatas. Dessas pessoas que ficam aí lhe enganando, tentando trazer mensagem para amaciar o seu ego. Mas Jesus Cristo, Ele é a revelação perfeita de Deus. E se quer conhecê-lo, leia as Escrituras. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no versículo de número 20, para nós concluirmos, irmãos. Naquele dia conhecerei que estou no meu Pai e que o Pai está em mim. Versículo 20. Naquele dia. E é interessante que estar no Pai é estar em comunhão com Ele. Ele não tinha falado isso no versículo 10 e 11? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Pai e o Filho estavam em um relacionamento de amor e comunhão. O Pai e o Filho. Aí ele disse, naquele dia. Que dia? Quando o Espírito Santo vier. Quando o Espírito Santo viesse, eles saberiam que Cristo está no Pai e o Pai está no Filho. Por quê? Porque eles estariam, irmãos, eles estariam no Pai e no Filho, e o Filho e o Pai estaria nele, através de quem? Através do Espírito Santo, porque ele está dizendo aqui, olha, eu e o Pai viremos para vós e faremos morada. E o Pai e o Filho fariam morada na vida dos seus discípulos, através da presença do Espírito Santo. É aí que nós saberíamos que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, quando nós também estivermos nele. E quando ele estiver em nós, pela presença do Espírito Santo, aí essa comunhão. E aquilo que ele está falando no capítulo 17, onde ele está orando, e ele diz, olha, Pai, eu me santifico por eles, para que eles sejam um como nós somos um. Essa comunhão de pai e filho, é isso que Jesus Cristo está nos falando aqui em João, igreja. É isso que Ele está nos garantindo. Então, através do Espírito Santo, é que nós sabemos que somos filhos de Deus. É que nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É que sabemos que Cristo, irmãos, preparou este lugar para nós, porque o Espírito Santo habita conosco. E aí nós temos esse testemunho do Espírito Santo por uma obra de regeneração, amada igreja. Então, o que o texto de João, ele nos fala, ele não fala só de uma volta para a casa do Pai, mas ele fala também de nós como filhos, irmãos, estarmos em comunhão com o Pai. Ele fala de nós habitarmos com o Pai e também do Pai habitar conosco. Ele fala de nós sermos filhos de Deus, ele fala de nós sermos o povo de Deus, ele fala de nós sermos o templo de Deus. E é interessante o que Jesus Cristo está nos falando aqui. Isso faz sentido para você, igreja? Parece que as palavras estão desconexas, mas não estão. Pelo contrário, ela faz muito sentido. Porque Deus está falando de uma nova criação, Ele está falando de um novo povo, Ele está falando de um novo reino. É isso que Ele está nos falando. E a presença do Espírito Santo na vida da igreja garante que Jesus Cristo, irmãos, preparou lugar para nós. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas testifica que nós somos filhos de Deus. E não só isso, que nós somos herdeiros, mas também precisamos refletir, porque apesar de tudo isso estar acontecendo, logo no capítulo 15, depois que, claro que a gente não vai entrar nessa questão agora,
O capítulo 15 é onde Jesus Cristo vai dizer: tudo aquele que está em mim e não der fruto, o Pai arranca e lança fora. E aqui no capítulo 15 ele vai repetir novamente as palavras de amor. Então nós devemos refletir se nós voltamos para casa. Devemos refletir se nós realmente nos reconciliamos com Deus. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.